qual que é o melhor destino para a sua reserva de emergência, para a sua reserva de oportunidade ou até para o chamado caixa da sua carteira de investimentos e renda fixa. É isso que a gente vai responder aqui. Além do mais, eu vou te passar uma fórmula que vai te ajudar a tomar decisões financeiras e de investimentos para o resto da sua vida, então fica comigo nesse vídeo. Então antes de começar, eu vou fazer o seguinte, pedir que você curta esse vídeo para que ajude ele a chegar a mais pessoas, que você compartilhe com as pessoas que você gosta. As que você não gosta, tudo bem, tá? Por que você vai compartilhar com as pessoas que você gosta? Talvez elas tenham dinheiro no Tesouro Selic ou no Fundo DI Taxa Zero e isso esteja errado. Além do mais, você vai garantir que ela tenha acesso a um conhecimento, a uma fórmula que vai ajudar ela a tomar melhores decisões em termos de investimentos e em termos financeiros. Bora pro vídeo. Então é o seguinte, quando a gente fala em investimentos conservadores dentro da renda fixa, que são aqueles que oscilam um pouco, mas estão sempre oscilando dia a dia de maneira positiva, a gente está falando dos investimentos pós-fixados, aqueles que são atrelados a duas taxas, basicamente, ou a taxa Selic ou a taxa do CDI, tá certo? Essa taxa Selic e a taxa do CDI sempre andam muito juntas, parecem que são casadas há vários e vários anos. Agora, cada 45 dias a nossa autoridade monetária, o Banco Central, tem o poder de alterar o que a gente chama de taxa Selic e, consequentemente, alterar o rendimento diário, semanal e mensal do seu Tesouro Selic ou de todos os seus investimentos atrelados ao CDI. Agora, uma pergunta, Gui, tudo bem, eu quero saber o que é melhor, eu deixar minha reserva de emergência, o meu caixa, minha reserva de oportunidade, né, no Tesouro Selic ou no Fundo DI Taxa Zero? Primeiro, eu vou te falar algumas características desses dois títulos. O Tesouro Selic, quando você investe no Tesouro Selic, você está diretamente emprestando dinheiro para o governo brasileiro, tá certo? Através da instituição chamada Tesouro Nacional. Tesouro Nacional é quem cuida das contas ali do governo brasileiro. Quando ele emite um título, um Tesouro Selic, e você compra, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, tá? Agora, o Fundo DI Taxa Zero, o que é isso, Gui? É um fundo de investimento que dentro dele conta com alguns títulos públicos. Que títulos públicos são esses? Somente os Tesouro Selic, tá bom? Então tem vários Tesouro Selic aqui, é o Tesouro Selic que vence em 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, mas tudo bem, não importa. O único tipo de título público que tem aqui dentro é o famoso Tesouro Selic. Ô Gui, quais são as diferenças entre o Tesouro Selic direto ao investir e ao investir em um fundo DI Taxa Zero? Primeiro, existe aqui uma diferença clássica em termos financeiros que podem impactar o seu bolso. Primeiro, o Tesouro Selic, quando você investe diretamente no Tesouro Selic, através da plataforma do Tesouro Nacional, nenhuma taxa é cobrada de você, a não ser duas. O IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide até 30 dias da sua aplicação, passou 30 dias, não tem mais a cobrança de IOF, e o outro é o IR, é o Imposto de Renda. Esse aí você vai pagar de qualquer maneira, tá bom? Em duas ocasiões. Se você vender esse ativo no meio do caminho ou quando ele vencer. E você vai pagar uma taxa de imposto de renda somente sobre os seus rendimentos, tá certo? Então, IOF, imposto de renda. Até 10 mil reais, que eu vou colocar aqui, ó, até 10k, tá? Vou simplificar aqui para até 10k, tá bom? Que a gente entende por 10 mil reais. Até 10 mil reais você não paga nenhuma taxa por investir no Tesouro Selic diretamente. Mas você tem um custo quando essa aplicação de Tesouro Selic passa de 10 mil reais. Então, se você tem 10.100 reais investidos em Tesouro Selic, então esses 100 reais que passaram o limite ali dos 10 mil reais, eles vão estar suscetíveis à cobrança de IOF, de imposto de renda normalmente, mas além disso vão estar suscetíveis a uma cobrança que chama taxa de custódia. De quanto, Gui? 0,20% ao ano, perfeito? Isso daqui pode fazer toda a diferença na hora de a gente decidir se vai investir em Tesouro Selic ou em Fundo DI Taxa Zero, tá bom? Agora, a gente falou aqui das características do investimento direto em Tesouro Selic. Vamos falar agora do Fundo DI Taxa Zero? Eu vou apagar tudo isso aqui para você que não anotou. Volta o vídeo, tá certo? E anota no seu caderninho de estudos. A gente está sempre todo
Toda semana aqui 2 vídeos por semana, você tem que anotar. Agora, qual que é a característica do fundo DI taxa zero, Gui? Bom, ele também vai cobrar imposto de renda, só que ele cobra imposto de renda de uma maneira diferente. Não é quando ele vence, porque ele não vence a um fundo de investimento. Quando um Tesouro Selic, que eu vou colocar aqui TS, vence e não existe mais, o dinheiro que caiu na conta do fundo ele utiliza para comprar outro Tesouro Selic de prazo mais longo. Sendo assim, esse fundo de investimento ele nunca vence, tá? Então a Receita Federal Brasileira descobriu uma outra maneira de cobrar imposto de renda do dinheiro que fica investido em fundos de investimento. Como é que acontece essa cobrança? Semestralmente, tá? Então, semestralmente, há a cobrança de imposto de renda de todo o dinheiro que está aplicado aqui no fundo DI taxa zero, tá bom? Então você antecipa o pagamento do imposto de renda. Então eu vou desenhar um gráfico aqui para você entender o quanto isso pode ser desvantajoso na sua aplicação e depois a gente vai ver em termos financeiros, tá bom? Vamos supor que você tem dois valores aplicados na sua reserva de emergência de duas maneiras diferentes. Uma no Tesouro Selic e a outra no fundo DI taxa zero, tá? Então olha aqui, ó, o seu Tesouro Selic, ele está apresentando uma rentabilidade linear, né? Sempre um pouquinho positiva para cima, às vezes mais, às vezes menos, mas está sempre aqui. Chegou aqui no vencimento dele, o que acontece? Você paga o imposto de renda e você tem um rendimento líquido aqui nessa bolinha preta. Agora, qual que é a desvantagem do fundo DI taxa zero? Você antecipa o pagamento do imposto de renda para uma periodicidade semestral. Então dá uma olhada, você aqui aplicou a mesma quantia nesse fundo DI taxa zero que você colocou no Tesouro Selic. Então ele está subindo aqui normalmente junto, chegou um semestre, a hora de você pagar o imposto de renda, o que acontece? Opa, caiu um pouquinho, pagou o imposto de renda, ele volta a render muito similar, chegou o semestre, opa, pagou aqui um pouquinho, tá, de imposto de renda. Ele continuou subindo aqui, chegou no final, pagou o imposto de renda, opa, desceu um pouquinho a menos do que a aplicação no Tesouro Selic, tá certo? Então, olha só como a antecipação do imposto de renda, ela pode ser um pouco mais prejudicial para o seu dinheiro quando a gente está falando em investimentos para o longo prazo. Por isso que vale dizer o seguinte, para investimentos, né, em títulos pós-fixados, né, em títulos públicos, em Tesouro Selic, para um valor abaixo de R$10 mil, prefira a aplicação direta em Tesouro Selic, tá? E aqui a gente colocou uma simulação financeira. Vamos supor que você invista aí, ó, R$1.000, né? Hoje, na taxa Selic de 13,25% ao ano, R$1.000 por 2 anos. Um aqui é no Tesouro Selic, que vence em 2025, e o outro é num fundo DI taxa zero, tá? Presta atenção no saldo líquido que você teria investindo R$1.000, isso num período de 2 anos, tá bom? No Tesouro Selic e aqui no fundo DI taxa zero. Vou colocar a diferença em termos percentuais. Esse investimento em 2 anos no Tesouro Selic te rendeu aí mais ou menos 22,72%, enquanto o fundo DI taxa zero apresentou um rendimento de 22,43%, tá? Uma diferença que não chega nem a 0,30%, e isso para um prazo do quê? De 2 anos, tá bom? Agora, chegou aqui no momento crucial que eu queria dizer para vocês. Poxa, tudo isso aqui é muito legal, mas no final das contas, a diferença ela é muito pequena, de 0,30% para 2 anos. Quando a gente está falando de um retorno acumulado no período de 22,72%, de 22,43%. É realmente um percentual muito baixo. E por que eu quero te dizer isso? Porque quase todos os aspectos da vida, mas também nos investimentos, eu acredito numa regra que chama regra de Pareto, tá bom? O que essa regra de Pareto ela diz? Ela diz o seguinte, que 80% dos seus resultados dependem de 20% dos seus esforços, enquanto o restante dos 20% dos seus resultados, eles dependem dos outros 80% dos seus esforços, tá? Se você concentrar aqui o seu esforço nesses 20% capaz de te explicar
80% dos seus resultados, a sua alocação de tempo em termos de selecionar os melhores investimentos, em tomar as melhores decisões financeiras, vão ser muito mais eficientes. E você não deve gastar muito tempo e energia nesses 80%, que vão explicar apenas 20% ou menos dos resultados dos seus investimentos. E sabe onde eu classifico essa decisão? Você ficar pensando se você investe em Tesouro Selic ou em fundo DI taxa zero, que pode explicar 0, alguma coisa do seu resultado em um período de 2 anos, enquanto o resultado mesmo ele significa mais de 20%, eu classifico esse tipo de decisão, esse tipo de raciocínio aqui, ó, nos 80% do seu esforço, né? No 80% do seu esforço, que vai explicar apenas 20% do seu resultado. O que eu quero dizer para você? É que não precisa ficar parando para fazer conta e pensar muito se vale a pena investir em Tesouro Selic ou fundo DI taxa zero. Até 10 mil reais, invista em Tesouro Selic. Passou de 10 mil reais, fundo DI taxa zero. Ah, Gui, mas teve um analista de investimento que falou que se for para um prazo de 18 meses, 19 meses, de 20 meses, é melhor investir em Tesouro Selic. Você estará brigando por migalhas, você vai estar despendendo aqui 80% do seu tempo, que vão explicar apenas 20% dos seus resultados. Você vai se sentir mais cansado ou cansada, enquanto o seu resultado vai continuar praticamente na mesma. Então, esse é um tipo de conta que você não deve gastar nem 1 minuto fazendo, tá? Até 10 mil reais, Tesouro Selic, acima de 10 mil reais, fundo DI taxa zero. Faça isso, economize tempo e gaste tempo no que realmente importa, selecionando os melhores ativos para a sua carteira de investimentos. Então, se você não quer ficar gastando muito tempo para fazer isso, quer concentrar o seu esforço no seu trabalho, que é o que realmente tem a capacidade de gerar renda, e não tem tempo para escolher os melhores investimentos, então faz o seguinte, clica no link que está na descrição aqui embaixo e conhece a minha série na Speech chamada O Melhor da Renda Fixa. Eu gasto esse preciosíssimo tempo para você, selecionando os melhores ativos, os melhores investimentos e renda fixa distribuídos em qualquer plataforma de investimento e monto uma carteira recomendada, justamente o que eu acredito que tem o maior potencial de retorno sem aumentar tanto o risco para o seu tão suado dinheiro. Então, clica no link para te conhecer que eu vou estar esperando do outro lado.